Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 27. Em mais um vídeo da nossa série, continuaremos com nossa leitura comentada do Manual de Epicteto, desta vez falando de mais 3 entradas ou 3 capítulos, isto é, capítulos ou entradas 34, 35 e 36. Como sempre, a tradução que será usada é a de Aldo Dinucci e Alfredo Julian. Você poderá acompanhá-la aqui embaixo com a transcrição feita na área de descrição. E também na área de descrição, deixo com vocês um link para um formulário que vocês podem preencher caso tenham interesse em fazer aulas de inglês comigo. Então, tem estas duas coisas que podem ser acessadas aqui embaixo na área da descrição. Eu já peço desde já que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, todas aquelas coisas que todos pedem. Vejamos se é possível atingir mais pessoas e levar a mais pessoas estas mensagens. Então vamos lá com as entradas de número 34, 35 e 36 do Manual de Epicteto, na tradução de Dinucci e Julian. 34. Quando apreenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado por ela. Que o assunto te espere, concede um tempo para ti mesmo. Lembra então destes 2 momentos, um no qual desfrutarás o prazer, e outro posterior, no qual, tendo-o desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compare então com esses 2 momentos quanto, abstendo-te desse prazer, tu te alegrarás e elogiarás a ti próprio. Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente, toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isso a quão melhor será para ti teres a ciência da obtenção da vitória. 35. Quando discernires que deves fazer alguma coisa, faz. Jamais evites ser visto fazendo-a, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre a ação. Pois, se não fores agir corretamente, evita a própria ação. Mas, se fores agir corretamente, por que temer os que te repreenderão incorretamente? 36. Assim como é dia e é noite, possuem pleno valor quando em uma proposição disjuntiva, mas não em uma conjuntiva, assim também tomar a maior parte da comida tem valor para o corpo, mas não o valor comunitário que é preciso observar em um banquete. Quando então comeres com alguém, lembra-te de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. Mais 3 entradas com um valor prático bastante claro. A primeira trata de como lidar com as representações dos prazeres, as chamadas fantasiae, as representações interiores de uma situação potencialmente prazerosa. A 35 diz respeito à reputação que podemos ter ao efetuar determinadas ações. E a 36 nos mostra aqui, digamos assim, como a lógica pode nos ajudar a entender nossa função social, os papéis sociais que nós temos, enfim, nosso valor enquanto indivíduos inseridos em uma coletividade. Então vamos ver aqui com mais detalhe estas 3 entradas. 34. Quando apreenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, então diante de toda a fantasia, diante de toda a representação ou diante de toda impressão interior, okay? Porque nós apreendemos a realidade por meio destes simulacros que nos estimulam interiormente, guarda-te. Então, perceba que
existe uma antessala da sua percepção, uma antessala da sua reação mesmo a isso que se lhe apresenta. E não sejas arrebatado por ela. As representações prazerosas são aquelas em que é mais difícil resistir. Né? Porque hoje nós sabemos que o prazer está ligado à liberação de dopamina, e a dopamina nos faz nos sentir bem. E, por exemplo, diante de um feed de notícias, ou de notas, ou de, enfim, posts em uma determinada rede social, se nós estamos acostumados a mexer nessa rede social, o que nós vamos fazer é sempre buscar a atualização, ou a nova postagem, ou a nova notícia, etc, etc. Porque esta novidade nos dá uma pequena quantidade de prazer, libera uma parcela ali, uma porçãozinha de dopamina. Mas, se nós tivéssemos controle sobre nós mesmos, nós poderíamos perceber um gap, um fosso aí, um verdadeiro fosso, né? Uma verdadeira vala entre a nossa reação e a representação do prazer possível. Que o assunto te espere. Então é possível refrear-se, é possível pensar, é possível trazer a razão. Concede um tempo para ti mesmo. Lembra-te então destes dois momentos. Então, se você tiver presença de espírito, puxa, há um prazer em que eu posso me lançar neste momento. Que isto seja algo refletido e não irrefletido da sua parte. Lembre-se, no qual desfrutarás o prazer. Então você vai, digamos assim, se lambuzar com aquela situação. E outro posterior, no qual, tendo-o desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Vamos pegar este exemplo do momento em rede social, de um passatempo que fazemos em rede social. Se nós tivéssemos em mente estes dois momentos, olha, eu vou me divertir aqui por 15 minutos, mas passados esses 15 minutos, ou esta hora, ou estas 2 horas, eu vou me sentir mal, eu vou me recriminar, eu vou dizer, bom, o que eu fiz aqui foi perder tempo, não aprendi nada, eu simplesmente me diverti da maneira mais tola possível. Se nós tivermos em mente estes dois momentos, nós pensarmos que o que vem depois não é tão agradável assim, porque vem sob a forma de autocrítica, nós teríamos este controle que muitas vezes nos falta. Compara então com esses dois momentos quanto, abstendo-te desse prazer, tu te alegrarás e elogiarás a ti próprio. Então, se você lida com estas questões, e eu creio que todos nós estejamos no mesmo barco, lidando com estas questões, não tendo muito controle sobre nosso uso das telas, perdendo muito tempo com isso. Pense naqueles momentos em que você foi capaz de resistir a isso, em que você foi capaz de fazer outra coisa. Não, eu vou ler um livro, eu vou caminhar, eu vou cozinhar, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou trabalhar. Quando você substituiu esse momento de dopamina barata, né, como se diz em inglês, cheap dopamine, e por algo efetivamente construtivo. Né? Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente uma ação ligada a um prazer, né, toma cuidado. Então, vai entrar nesta ação, vai empreender esta ação, faça-o de maneira cuidadosa. Que não te vençam sua doçura e sua sedução. Você não seja seduzido, completamente enredado por esta ação. Que você tenha controle sobre si mesmo, sobre si mesma, já no meio desta ação, já sendo, enfim, tomado por estas sensações de prazer, por estas liberações dopaminérgicas, né? Compara isso a quão melhor será para ti teres a ciência da obtenção da vitória. Então, não é melhor
não entrar nessas ações? Se são coisas não construtivas, não é melhor não entrar aí, não perder o controle sobre si mesmo, sobre si próprio? Então aqui esta é a ideia, né? Fala-se de consciência ou ciência, que é o termo que aparece aqui em grego é syneidenai, e synesis é consciência, a ciência é algo que está ligado à prudência, a ideia de perceber as coisas e agir da melhor maneira possível segundo uma certa sabedoria prática. Então aqui na entrada 34 nós temos esta ideia de que há um atraso possível, há um momento possível em que podemos escolher não empreender determinadas ações. Agora, o que acontece numa sociedade como a nossa, em que nós acabamos nos viciando em dispositivos eletrônicos, em telas, etc., é que nós não sabemos mais ganhar este poder, colocar este poder em nossas mãos. Nós perdemos isso porque estamos tão acostumados a ficar no feed de notícias, no feed de posts, no feed de vídeos, entrar nas recomendações de vídeos, de posts, etc., né? Que isso nos faz perder muito tempo. Isso é muito lucrativo para determinadas empresas, né? Porém, do nosso lado, perdemos muito porque nos tornamos insensíveis a prazeres que são muito mais interessantes que a vida tem a oferecer. É aquela dopamina barata que nós obtemos praticamente todos os dias e nem mesmo enquanto prazer é algo interessante. Então, se nós tomarmos as rédeas de nossa vida em nossas mãos, talvez venhamos a nos divertir muito mais com coisas que valem muito mais a pena. 35. Quando discernires que deves fazer alguma coisa, faz. Então, quando você, depois de refletir, pensar, bom, devo fazer isto. Jamais evites ser visto fazendo-a, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre a ação. Pois, se não fores agir corretamente, evita a própria ação. Se o que você for fazer não for correto, por que está fazendo isso? É a pergunta que Epicteto lhe faria. E se aquilo que você vai fazer, está disposto a fazer, é o correto, que importam os outros? Que importa o que os outros possam pensar? Que importa a reputação que nasça a partir dali? Então, se é o correto e você deliberou durante algum tempo, empreenda essa ação, sem medo do que os outros possam vir a pensar. Mas, se fores agir corretamente, por que temer os que te repreenderão incorretamente? Por que temer esses que não vão saber julgar muito bem o que você está fazendo? Por que ter medo dessas pessoas? E aqui nós vemos um ponto de diferença entre a ética estoica, tal como Epicteto a entende, e princípios de ética cristã. Porque, por exemplo, no ato da caridade, o cristão deve agir como Jesus lhe ensina, lhe pede que o que a mão direita faz, a mão esquerda deve desconhecer. Quer dizer, a caridade deve ser algo discreto, não visto, preferencialmente secreto, para que o indivíduo faça aquela boa ação pelo valor que a boa ação tem. Claro que Deus também participa disso e observa, e não para ser visto fazendo isso, e não para se orgulhar de fazer essas coisas. Isso é algo em que os estoicos não insistem. Então, se você escolheu agir de maneira justa, correta, prudente, moderada, etc., de maneira, enfim, excelente, segundo a Areté, não há motivo
para esconder esta ação. Então, esta ação pode ser algo que ficará à mostra diante de todos. Suponha aqui uma ação de caridade, né? Então, se não é algo errado, por que esconder isso? Então, faça. E se outros pensarem mal de você, problema deles. É mais ou menos isso que Epicteto dirá. Ao passo que, para os cristãos, a questão da caridade deve ser feita segundo uma certa discrição, uma certa circunspecção. Okay? Mas nem todas as ações são ações de caridade propriamente ditas, né? Há ações que podem ser muito controversas, exigindo coragem do indivíduo, etc. Então, depende do tipo de ação de que se está falando. Em todo caso, a deliberação é necessária, a reflexão anterior é necessária. Por fim, temos a 36, que diz o seguinte: assim como é dia e é noite possuem valor quando em uma proposição disjuntiva, mas não em uma conjuntiva. Bom, aqui nós temos duas declarações, né? Uma é dia e a outra é noite. Está de dia, está de noite. E fala-se de dois tipos de proposições, de dois tipos de declaração, né? Uma que é disjuntiva e a outra que é conjuntiva. O comentador francês, que eu acho que é o Pierre-Maxime Schule, vai chamar estas duas proposições de disjuntiva e copulativa. Muito bem. Bom, a questão aqui é a seguinte: quando se diz é dia e é noite, numa lógica disjuntiva, numa lógica de separação, entende-se que um enunciado acabe excluindo o outro. Se é dia, não é noite. Se é noite, não é dia. É uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Ok? Então, isto é a ideia de uma proposição disjuntiva em lógica, em retórica, enfim, na ciência do discurso e da sua estruturação. No entanto, se nós colocarmos é dia e é noite ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo lugar, estas duas proposições se anulam uma à outra, porque não é possível que haja dia e noite no mesmo lugar. Você pode pensar, bom, mas a Terra esférica é dia no Brasil e é noite no Japão. Ok, mas não é disso que se está falando. Está se falando de uma lógica, digamos assim, da simultaneidade e do mesmo local. Então, se é dia e é noite, eu não posso dizer ao mesmo tempo, porque por causa do princípio de não contradição da lógica. Há um valor que pode ser apreendido aqui. Toda esta sequência, toda esta entrada, contém algumas vezes a palavra axia e apaxia. Axia, valor, e apaxia, não valor. Então, aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. E é interessante que, a partir deste conceito de valor, reconhecendo-se o valor da lógica de se perceber a diferença entre o que é disjuntivo e o que é conjuntivo ou copulativo, você pode transpor isso para outro plano, para o plano das relações humanas. E é este salto que ele faz isso, que ele faz aqui, que Epicteto faz aqui. Se você reconhece esta diferença, se você reconhece que para certas situações uma lógica funciona, para outras situações outra lógica funciona, vamos ver como a coisa se dá em outro plano. E aí ele continua da seguinte maneira: assim também, tomar a maior parte da comida tem valor para o corpo, mas não o valor comunitário que é preciso observar em um banquete. Muito bem. Então, quando se está em um banquete, a comida é servida, há duas maneiras de agir. Você pode comer tudo aquilo que quer, se empanturrar da maneira mais voraz que conseguir, e isso terá um valor para o seu corpo. Okay? Você vai nutrir o seu corpo desta maneira. Então você vai
se basear numa lógica de separação, eu ajo segundo o meu interesse e não segundo o interesse dos outros. Eu crio uma separação entre mim, entre a minha pessoa e as demais pessoas, ou eu ou os outros, ok? E assim eu favoreço o meu corpo. Ou então eu devo observar certas regras de convivialidade, certas regras de comunalidade, certas regras de cooperação, algo que a palavra koinonia traz em grego, uma palavra muito importante para Marco Aurélio, né? Quem já viu aí o PLMMA talvez se lembre. E aqui nós não reconheceremos o to koinonikon, o valor comunitário. Novamente a ideia do valor. O valor comunitário que é preciso observar em um banquete. Você não está sozinho no banquete. Você não está sozinho no mundo. Né? Você não pode tomar tudo para si. Ainda que isto vá lhe fazer bem. Ainda que isto vá atender ao interesse. Quer dizer, esta lógica disjuntiva dentro de um campo de relações sociais não se aplica. Então, no campo das relações sociais, não é a questão do ou eu ou você, mas do eu e você. Eu e vocês. Nós, portanto. Quando então comeres com alguém, quando estiveres em um banquete, em um jantar, lembra-te de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente. Quer dizer, não se considere alguém fora da realidade. Alguém que vai se colocar ou no meu corpo ou as demais pessoas. Mas que também é preciso que guardes o respeito, né? Aqui a palavra aidos aparece, importantíssima, o respeito, a decência, para com o anfitrião. Então, o anfitrião está lhe oferecendo certos pratos para que você se sirva decentemente, para que você se sirva segundo uma certa visão de moderação e não coma de uma maneira desregrada e, enfim, sem nenhum tipo de consideração para com os demais. Eu me lembro de que Sócrates dizia que a questão da diferença social, estou citando de memória, enfim, não vou me lembrar onde isso está, e nem as palavras dele ipsis literis, se aqui estas palavras ipsis literis existem em algum lugar. Mas, alegadamente, Sócrates disse, a questão da diferença social entre ricos e pobres é quase uma questão de geometria, ou é uma questão de geometria. Quer dizer, o rico quer ocupar um espaço, que aqui as suas coisas ocupem um espaço muito maior do que seria necessário. E o pobre tem um espaço muito mais reduzido. Então, é a maneira como a filosofia, desde Sócrates, entende estas questões. Ok? De modo que eu tenho visto certos vídeos que propõem uma visão do estoicismo. Eu não estou aqui dizendo que a minha é a melhor ou que eu mesmo seja um estoico, qualquer coisa do tipo. Enfim, eu sou apenas alguém que está lendo os textos diante de um telefone celular e que mostram estátuas de homens extremamente musculosos, enfim, de pessoas que não guardam uma certa mesura, uma certa medida. Né? Então, um antigo estoico veria nisso uma desmesura, uma híbris. Para quê, né, tudo isso? Para que um corpo de tal modo trabalhado, de tal modo definido? Qual é o preço social mesmo disso? A pessoa precisa consumir uma quantidade de comida muito maior do que outras pessoas. Essa comida poderia estar indo para outras pessoas, ok? Eles talvez trouxessem esta reflexão. Okay? Sêneca chega mesmo a dizer, isso não deve ser tomado de maneira absoluta, você pode se exercitar o máximo que puder, você nunca será tão forte quanto um touro. O touro sempre será mais forte do que qualquer ser humano. Isto é, então o excesso de atividade física, assim como o excesso de intelectualidade, assim como o excesso de dinheiro, assim como o excesso do que quer que seja,
nos coloca geometricamente para fora das relações sociais que seriam as melhores possíveis, ok? Eu digo isto numa biblioteca, eu talvez não devesse ter tantos livros, talvez não devesse me defender com estes livros que estão aqui, né? Enfim, o fato é que todos nós estamos tomados por esta lógica do excesso. O excesso de tempo nas redes sociais, o excesso de trabalho, o excesso de livros, o excesso de exercícios, o excesso de tempo livre e por aí vai. E nada disso, de acordo com os estoicos, é o melhor. É o melhor. Pode ser bom, mas não é o melhor de acordo com eles. Muito bem, se você gostou deste vídeo, que já vai entrar no seu 26º minuto, curta-o, comente, deixe algum recado aqui, compartilhe, inscreva-se no canal. Se tiver interesse pelas aulas de inglês, preencha o formulário que está aqui embaixo, eu entro em contato com você. E nós nos vemos no próximo PLME, falando mais do Manual de Epicteto. Um abraço, até mais, tchau, tchau.